Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do RochaCast. Eu sou o Paulo e hoje eu tô aqui com a Giovana. Oi, gente! E aí, Gi, como é que tá? Estou bem, Paulo. Galera, eu preciso lembrar vocês que vocês não podem deixar de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir para que mais pessoas sejam alcançadas pelo assunto que a gente vai conversar hoje. Comenta também o que vocês acham, pessoas da igreja que vocês querem que a gente traga aqui para a gente falar de assuntos interessantes, que possam abençoar a vida de vocês. E também siga a gente nas redes sociais para você não perder nada, ficar sabendo sobre os nossos convidados assim que sair um novo episódio. Isso vai ajudar muito a gente para a gente continuar fazendo isso que a gente está fazendo aqui. E mandar para as tia do Zap, né? As tia do Zap, que é o legal. Os grupos da igreja. Pois é, e haja grupo, hein? Meu Deus. E falar também das canecas, tá? Se você quiser adquirir uma canequinha aí para estar abençoando o Ministério RochaCast, tem um e-mail aí na descrição do vídeo. Entre em contato que a gente vai providenciar a canequinha com o maior carinho para você, beleza? E aí, Gi? Faça as honras, nossa convidada Galera, de hoje. Hoje a gente está com uma convidada muito especial. A gente está aqui com a Suzy. Agenda difícil, hein? Agenda concorrida, né? Igual a do nosso querido pastor Mauro Rossi. Aleluia. Suzy é secretária da igreja, presbítera aqui da Rocha. E hoje a gente vai conversar sobre muitos assuntos interessantes. Intercessão, cura e libertação. E Su, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de receber você aqui hoje. É um prazer. Gente. Legal. Eu olho pra onde? Pra nós. Pra nós. Tem a sua câmera ali, ó. Tá bom. Quando você quiser Só pra falar com a mim saber galera. aonde que- Maravilha. Seja muito bem-vinda. E a gente quer já começar conversando sobre como que você conheceu Jesus, como que tem sido a sua caminhada, como que você conheceu a Rocha, como que você veio parar aqui. Todas essas perguntas. Legal. Eu venho de uma família não cristã. Uma família com 6 irmãos, 4 homens, 2 mulheres. Eu fui a primeira a me converter. Me converti a Jesus há 28 anos. Ah, um pouquinho. Pouquinho. Quase o tempo de Rocha, que a Rocha tem 29, É né? verdade. Me converti na Rocha, estou nela até hoje. Nossa. Não fui para outra igreja. Eu conheci Jesus através de uma luta muito grande. Poucas pessoas sabem. Eu me casei e, assim, apaixonada pelo marido, né? Aham. Aquelas mulheres iguais, né? Que sonham com casamento, com família. Eu tinha muitas expectativas sobre isso, né? Muitas. Eu nunca fui uma pessoa assim de querer outras coisas, assim, até mesmo filhos. Eu nunca fui uma mulher que desejasse ter filhos, mas uma família, alguém para compartilhar a vida, assim. E para mim estava tudo ok ali, né? No casamento, e ele não era cristão também. E a gente tinha umas divergências, assim. Ele era alguém que desejava ser rico. Super ambicioso. E quando a gente se casou, ele disse assim, bom, essa parte da minha vida está resolvida. Agora eu vou ganhar dinheiro. E essa história de vou ganhar dinheiro me deixou assim meio de lado, né? E eu sempre fui uma pessoa muito firme, muito... gostava das coisas certas, o que é certo, o que é errado. Bem posicionada. E muito assim, justo, de gostar das coisas justas. As coisas têm que ser justas, né? E eu não tinha sabedoria para cobrar, né? Cobrar atenção, cobrar aquilo que necessitava ali. E ele era o contrário, ele era muito quieto, sabe aquelas pessoas quietas que quando tomam uma atitude já foi, né? E um dia ele saiu, arrumou as coisas e falou, vou embora. E eu, né? Como assim, né? Sem uma conversa, Nossa. ele não... Para mim não dá, né? E foi embora. E aí eu saí, assim, desesperada, assim, né? Sem rumo. Saí de casa, assim, e entrei numa porta aberta que era universal. E ali eu creio, assim, né? Que Deus, ele já estava cuidando de mim, né? Porque era um dia de campanha de família. E eu entrei e comecei a ouvir falando sobre casamento, sobre família, como que alguém andava num casamento, uma esposa. E eu comecei a ouvir aquilo, e era uma campanha que estava começando naquele dia. Era uma quarta-feira. E aí eu fui na outra quarta-feira, né? E eu comecei a aprender muita coisa. Aprender coisas sobre Satanás, sobre guerra, sobre batalha. E eu lembro que um dia eu cheguei em casa
Eu falei assim, diabo. Então, quer dizer que é você que está querendo destruir a minha casa, a minha família? Eu falei, você não vai destruir a minha família, né? E eu abri a porta de casa, assim, falei, você vai sair daqui. Vai ser maravilhoso. Igual carta de guerra, né? É, lógico. Só que, né, eu estava aprendendo e eu não sabia quase nada. Eu não falei o principal, né? Em nome de Jesus, você sai, né? E eu falei, você vai sair daqui. E aí, depois de um tempo, eu fiquei pensando, eu acho que o diabo ficou olhando e falou, coitada, né? E eu, em contrapartida, o nosso Deus falou, eu vou usar ela, né? Ela está aprendendo ainda, né? E nessa batalha foi que eu conheci Jesus, né? O meu ex-marido, ele voltou, ele saiu 3 vezes de casa. E só que assim, na segunda, eu já estava convertida ao Senhor. Sim. Né? Já sentia assim o cuidado de Deus, né? O sustento de Deus. Tem muitos detalhes aí, tem dores, mas também tem muito a mão de Deus me ajudando, me sustentando. Era algo assim tão diferente, que em relacionamentos anteriores eu desabava, né? Quando tinha o término. E quando eu conheci Jesus, eu vi completamente a diferença, né, de alguém que tem o Senhor na vida. Eu lembro que um dia, da segunda vez que ele ia sair, que eu tinha uma noção que ele ia sair, porque ele começava a ficar estranho, eu comecei a passar as roupas dele, peça a peça, né, e orava. E orando, eu falava, Senhor, né, cuida dele. Eu já tenho o Senhor na vida, ele não tem, né? E eu, assim, uma preocupação com ele. Ele estava me deixando, mas eu tinha uma preocupação. A reação com diferente, ele. né? Cuida dele, sustenta ele, que ele não se perca na vida. E cada peça eu passava, dobrava, né? E orando. E eu, engraçado que na loja que eu trabalhei no Boticário, nessa época, e todas as moças do Boticário, a gerente, se converteu no mesmo tempo. Nós todas. A gente queria evangelizar o shopping. E tinha uma amiga, muito amiga minha, ela tinha sido madrinha de casamento, ela sabendo da situação e estava naquele impasse. Acho que amanhã ele vai embora. Porque ele falou que ele ia embora, ele só não sabia quando. E era uma luta, assim, é hoje, não é hoje, né? E orando, e ela orando, a gente orando. E aí eu chegava, ela falava, e aí? Eu, não, tá em casa. Ela, né? Que bom. Ela subia para o estoque para se trocar. Aí um dia ela chegou, porque eu entrava das 10 até as 6, ela entrava das 2 da tarde às 10 da noite. Aí ela chegou, e aí, Dica? Que ela tinha colocado um apelido em mim de Dica. Eu falei, não, Dri, ele foi embora. Ela subiu assim um estoque chorando. Senhor, não me conformo, Senhor, não sei o que lá. E eu subi atrás e eu comecei a falar com ela. Eu falei, Dri, não fica assim, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, né? E a gerente lá embaixo, mas não tinha que ser o contrário? Não era você que tinha que estar desesperada? Estava mais em paz do que... E assim, o sustento de Deus. É claro que eu estava sofrendo, mas eu sentia o sustento de Deus, muito grande, né? E aí, na loja, tinha uma moça que ela entrou para trabalhar, a Aline. Ela era prima, né? Prima do pastor Mauro. Eu não sabia quem era pastor Mauro, não sabia nada. E ela via que eu estava passando um problema. Eu não tinha amizade assim com ela. E ela pegou e falou para mim, Suzy, por que vai inaugurar uma igreja perto da sua casa? Eu morava muito pertinho, era coisa assim de 2 minutos, né, andando. Ela falou, vai inaugurar uma igreja pertinho da sua casa, por que você não vai? Aí falei nada, e eu estava na minha mãe, nesse domingo. E aí eu estava lá, eu falei assim, me deu um estalo, eu falei, acho que eu vou naquela igreja que a Aline falou. Dei tchau para minha mãe, saí, peguei o ônibus e fui. Antes disso eu falei assim, mas como que o pessoal vai vestido lá? Coisa de crente, né? Tem sempre que... O pessoal vai de saia, ela... Não, vai tranquilo, o pessoal vai comum, vai normal. Eu, então parede tá preta. Bom. Aí, eu tava de tênis, hoje chama leg, né? Uma camiseta. Eu passei em casa, coloquei uma camisa comprida e fui. Quando eu cheguei lá, inauguração de igreja. Pensa naquela... Uma festa, né? Mulheres de longo, pessoal de longo, de terno. O pessoal levou ao pé da letra. Eu olhei, eu falei, eu vou matar a Aline. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou matar a Aline, simplesmente, né? E aí eu peguei, encostei na parede, fiquei em pé, e eu não tinha coragem de sentar, né? Eu não tinha coragem. Tanto que na filmagem, lá da Haroldo Piscina, uma hora passa a câmera, assim, e eu tô lá encostada na parede, né? E aí, às vezes, vinha pessoas, você não quer sentar? Eu, não, obrigado, tá bom aqui, né?
E fiquei lá, né? E aí, no final do culto, começaram a dar os avisos das programações. E eu fiquei ouvindo. E, assim, eu fui com muita sede. Eu precisava ouvir, né, uma palavra. Precisava de Deus. Só que inauguração, tinha muito assim, pastor fulano vai dar uma saudação, pastor... né? Era festa, né? E aí eu lembro que deram um recado falando assim... terça-feira vai ter um estudo sobre o estado intermediário dos mortos. E eu tinha perdido um cunhado, dia 1º de janeiro daquele ano, isso era em março. Eu tinha perdido um cunhado que era como um irmão, me conhecia desde pequena. Ele morreu num acidente de carro, virada de ano mesmo, indo para casa. E eu estava muito abalada, porque a gente saiu da festa, eu pedi carona para ele. Falei, você me dá uma carona para casa? Aí eu falei, mas eu quero que você me leve. Né? Ele, não, eu te levo. E aí eu estava indo para casa, quando ele voltou, ele bateu o carro. Nossa. Então, assim, eu me sentia culpada, sabe? Aquelas coisas assim, muito complicado. E depois eu me separei, então eu estava abalada, assim, com muita coisa. Muitas coisas ao mesmo tempo, né? E aí eu falei, e aquilo me despertou, né? Porque falou, você vai saber para onde a pessoa vai quando ela morre. E aí eu estava em casa, meu ex-marido trabalhava à noite, e eu estava em casa lavando louça. Eu falei, eu acho que eu vou naquela igreja lá, né? Eu vou lá no estudo. E larguei lá a louça e fui, né? E aí eu cheguei, pouquinha gente, né? Estudo. De pouquinha gente, falei, eu acho que é só para membros. Acho que não é para mim. Aí veio uma irmã, levantou, veio, e ela falou assim, oi, eu falei, acho que não pode ficar, né? Ela, não, imagina, pode ficar. Aí eu sentei e comecei a ouvir, comecei a fazer um monte de pergunta. E pergunta. Sabe quando você está até atrapalhando o andamento? Comecei a atrapalhar, porque eu comecei a esticar o estudo. Aí o pastor Mauro fala assim, gente, toda a educação do mundo, né? A gente vai precisar encerrar daqui a pouquinho, mas quem tiver dúvidas, pode perguntar depois aqui, a gente, né, soluciona as dúvidas aqui e tal. E eu sem noção, assim, né? Eu queria saber coisas, né? E aí encerrou, aí ficou o pastor Mauro e uma irmã, que foi essa que levantou para vir falar comigo. Ela é cunhada dele, era a esposa do irmão dele. E ela ficou também. E aí eu fui e comecei a fazer um monte de pergunta. E pergunta isso, pergunta aquilo. E dali eu comecei a falar da minha vida e as lutas. E foi. Aí encerrou, eles falaram, a gente vai te dar uma carona. Eu falei, não precisa, né? Eu moro aqui do lado, vou a pé. Não, a gente vai e tal. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei a hora, era 00:30 e pouco. E o estudo, assim, acabava 10 horas. Nossa. E eu falei, meu Deus... Eu segurei os irmãos até essa hora, Jesus! Por isso que eles falaram que vinha me trazer em casa, né? E essa cunhada do pastor Mauro, ela contando, depois a gente virou muito amiga, né? Ela falou, você já me deu trabalho logo de início. Tá vendo? Eu cheguei em casa e o marido dela... Não tinha celular nessa época, né? Onde você tá? Não sei o que, não sei o que lá. Ela, não, amor, é que tinha uma moça nova na igreja e ela estava cheia de dúvida, perguntando um monte de coisa. Eu não podia deixar ela lá sozinha, né? Uma moça, pastor, não sei o quê. Aí ela, você me dando trabalho, hein? Eu falei, meu Deus do céu. Aí ali eu, assim, me apaixonei por Jesus. Me apaixonei completamente. Eu fui para o batismo meu. Como eu trabalhava, eu vou indo, né? Pode ir? Fica à vontade, a gente está aqui para te ouvir. Como eu trabalhava na loja, né, eu não tive tempo de fazer aula de batismo. Aí falaram, olha, né, vai ter o batismo. Foi num sítio do Carlos Regis. Sim. E todo mundo convidado, não sei o que, não sei o que lá. E eu, como eu não tinha tido aula, eu não sabia por que o batismo. Por que será o batismo? Eu falei, eu vou e eu vejo na hora que o Senhor vai falar comigo, que ele responder para mim. E eu fui sozinha, não conhecia ninguém, assim, né? E aí eu fui, e chegou lá, uma irmã que foi comigo no ônibus, a gente conversando, ela falou, você vai se batizar? Eu falei, não sei, eu estou em dúvida, né? Aí ela falou, tá em dúvida? Aí a gente chegou lá, ela falou, vem cá, vou pedir para o pastor orar por você. E eu, tá bom. Aí fui, aí ela, pastor, ora por ela, porque ela não sabe se ela vai se batizar. Aí ele, você está em dúvida? Eu falei, eu tô. Aí ele, tá bom. Aí eu fiz uma oração simples, eu voltei, sentei, e uma irmã sentou do meu lado, prima do pastor Mauro.
Meire. Aí, e eu lá, querendo saber uma resposta de Deus, e super atenta, né? Do que você tinha que fazer. E eu sabia, Deus ia falar comigo, né? E aí, uma hora o pastor falou assim, gente, então, o batismo, eu nunca esqueço disso, o batismo ele é uma confirmação de todo o sentimento que você tem por Jesus, de todo o amor que você tem por Jesus. Você vai estar declarando isso para o mundo espiritual. Eu, é isso? Então, eu quero me batizar. Aí eu falei, eu quero me batizar. Aí ele falou assim, olha, quem for se batizar, vai aqui do ladinho, tem uma sala, e você vai se trocar. Aí eu, ixi, então não é para me batizar, não trouxe roupa. Pensei. Aí essa irmã levantou, saiu, daqui a pouco ela voltou, falou, viu, se você quiser se batizar, a gente arrumou roupa para você. Aí eu, sério? Então eu vou. Aí fui, né, me batizei, super feliz, né. E quando Deus quer, dá jeito, né? Ele dá jeito. E assim, depois eu fiquei sabendo que o Ministério de Intercessão estava todo mundo orando e intercedendo. Ó, tem uma moça aí que está na dúvida, vamos orar. Nossa, que lindo. Que a gente precisa, tal, lá, e me batizei. Super feliz, assim. E eu vim, assim, né? Era um amor, assim, era uma paixão. E eu vim para casa, e eu estava casada ainda nesse tempo, né? Aí eu cheguei, eu falei pro meu marido, ó, meu ex-marido, eu me batizei. E ele, como assim? Eu falei, eu me batizei, né? O Senhor falou comigo, eu vi, né? Eu quero Jesus para mim e tal. Aí ele, mas você nem falou comigo? Eu, ué, mas eu precisava falar. Minha vida, eu falei, né? É minha decisão, né? Sou eu. Aí ele, nossa, que estranho. Aí ele, você não vai mais sair comigo, você não vai mais beber comigo, você não sei o que lá. Porque salvação individual, amigo. A gente sempre saía de sexta-feira, tinha um barzinho lá perto de casa, a gente comia churrasquinho e cerveja. Eu falei, não, eu vou com você, não tem problema, só não vou beber, né? E teve um processo, assim, tem vários detalhes, né? E aí eu tentei falar muito de Jesus para ele, e eu falava com muita paixão. E ele chegou aí algumas vezes, né? E eu lembro que uma vez ele voltou para casa e falou, Suzy, eu gosto de ouvir você falar. O jeito que você fala, mas lá eu não gosto, ele falou. Não acho legal, mas você fala de um jeito. Porque eu realmente, assim, eu me apaixonei por Jesus, né? E aí eu falava para todo mundo, falava na minha família, falava para todo mundo. Enfim. E aí essa parte, né, pulou da minha vida, não deu certo mesmo. E aí teve o processo de adaptação, né, dentro de uma igreja evangélica, era nova. Uma separação já é difícil. Já é um luto, né? Um divórcio é um luto. Sim, e a visão das pessoas naquela época. Sim. Eu sofri algumas coisas assim na igreja, de preconceito. As pessoas não entendiam, algumas, né? Não acreditavam que tinha sido ele que tinha ido embora. Muitas pessoas, né? O pessoal achava esquisito. Como assim, né? Ele deixou ela? Até parece. E era uma verdade, né? E aí tinha ciúmes, tinha umas coisas assim meio complicadas que eu precisei ir administrando, não foi fácil, né? E ainda mais no começo da caminhada, né? Ter que administrar tudo isso. Administrei coisas bem complicadas, bem difíceis mesmo. E aí isso, por um lado, me deixou muito reservada. Até hoje, eu sou muito reservada. Porque eu precisei me adaptar à ciumeira, a desconfianças, né? Por que ela se separou e tudo mais. Enfim. Aí eu saí da loja, né? Fui mandada embora. E eu fiquei super feliz, porque eu não conseguia ir em muitas coisas na igreja. Eu trabalhava de segunda a sábado, e sábado o dia todo. Shopping puxado, né? Muitas vezes eu saía da loja às 10 horas e eu ia para a vigília, feliz da vida. E eu lembro quando eu fui mandada embora, eu cheguei no pastor e falei, pastor, toda feliz. Eu fui mandada embora. E ele, como assim? Primeira pessoa que eu vejo feliz de ser mandada embora. Eu falei, agora eu estou livre, né? Agora eu posso ir para fazer muita coisa e tal. Mas aí eu passei umas lutas financeiras, porque nessa época eu comecei a pagar aluguel, estava sozinha. E aí eu mudei de perto da igreja e mudei lá para onde eu moro hoje, né? Na verdade, eu fui morar na casa da minha irmã e fiquei lá. Minha irmã, ela veio para a casa da minha mãe quando ela ficou viúva, e eu fui morar no apartamento dela. E aí, passou um tempo, eu fui trabalhar na empresa dos meus irmãos. A gente tem uma empresa que 6 irmãos, todos nós trabalhávamos lá. Nossa. Cada um numa área, né? Um em vendas, outro
no transporte, cada um em um lugar. Eu trabalhava na parte de compras, minha irmã no administrativo, e todo mundo lá, muito tempo lá. Só que quando eu fui para lá, o pessoal da minha família foi as primeiras pessoas que eu comecei a lidar sem ser cristã. Porque quando eu me converti, eu só lidava com gente que era crente, né? Sim. E aí foi um choque, assim, né? Porque eu voltei, assim, a lidar com pessoas que não eram cristãs e minha família. E aí era uma outra realidade, sabe? E aquilo pesou para mim. Eu via meus irmãos mentindo, né? Umas coisas, assim, desnecessárias. E aquilo, assim, foi né? Meu Deus, né? Como que eu vou fazer? E aquilo me pesava, e eu orava. E eu lembro que eu estava numa reunião de oração, eu estava orando e chorando pelos meus irmãos, né? Pela minha família. E o pastor falou assim, cadê a irmã Suzy? Né? Pastor Mauro. Eu estava ajoelhada de costa, e aí eu só levantei a mão e ele falou, o Senhor fala que aquele que leva a preciosa semente orando e chorando voltará feliz com os seus molhos, né? E eu tomei para mim aquilo. O primeiro dia que eu fui trabalhar na empresa deles, tinha um arco-íris, porque eu estava na dúvida, eu vou ou não vou, eu trabalho com eles ou não. E eu senti, assim, uma resposta de Deus. E ali começou meu campo, né, missionário lá com a minha família. Bem difícil, porque minha mãe é católica, né? E ensinou a gente dentro do catolicismo. Meus irmãos não iam, minha mãe sim, minha mãe era bem atuante, né? Praticante mesmo sim, ali, né? Mas os meus irmãos, as pessoas eram super preconceituosos, né? Muito. É que quando é família, você é crente, e quando é família, você tem que ser crente e meio. Você tem que ser além, você tem que ser santo, intocável. Né? Na verdade, não era nem assim, eles não gostavam. Assim. Para eles, eu não seria. E sempre tinha muita festa, música, e não sei o que lá. E eu ficava meio de canto, assim, no começo, sabe? Eu não conseguia interagir muitas vezes. Assim. Que é difícil de administrar, tipo... a adaptação do muito que eu difícil. faço que vai ser ruim, que não vai ser bom exemplo, aí você fica naquele, meu Deus do céu. Mas às vezes, só de você estar ali, mesmo que de canto, já é um negocinho... Não, às vezes, pelo menos no meu caso, quando eu me converti, mais ou menos a mesma situação. Só de estar ali já era alguma coisa. Falei, não, tá na igreja, tá não sei o quê, mas não tá bebendo, que crente come, né? Mas, pô, tá comendo, né? Mas tá ali, tá perto, sabe? Meio que sendo um testemunho quieto, calado. Existem casos e casos, né? No meu foi muito assim. Eles queriam que eu fizesse, assim. Eles queriam que eu... Meu irmão vinha, assim, e falava... toma essa bebida aqui pra você experimentar. É muito boa, não sei o que lá. Não, mas eu não quero. Sabe, assim, tinha uma forçação, assim, né? Pra, tipo, volta, né? Volta ela não ser quer como porque ela é crente, agora ficou chata. Era muito complicado. A minha mãe, né? Nossa, você renegou seu batismo. E eu, mãe, né? Aí eu falava dentro da palavra. Então, teve umas dificuldades. Sim. E aí, assim... Aí eu via o pessoal mentindo. Eu atendia telefone e falava, manda falar que eu não tô. Sabe aquelas coisas assim? E eu, mas você está aqui, não tem necessidade de falar isso. Vamos falar que você está ocupado, que não dá para falar agora. Então, assim, foi um processo, né? E a primeira pessoa que se converteu na minha família comigo foi uma sobrinha. Ela tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. E eu fui dormir na minha mãe, ela estava lá. E tinha um móvel, uma pulseira em cima. Sabe umas pulseiras que tem vários santinhos de madeira? Não sei se vocês já viram. Eu vi aquilo, eu falei, nossa, né? Eu falei, isso é abominação para Deus. Mas eu falei comigo, e ela ouviu. E a gente foi dormir, ela na beliche em cima, eu embaixo, eu peguei a luz, ela, tia, o que é abominação? Naquela hora eu senti que Deus ia fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a explicar para ela. Lá em cima, eu embaixo, com a luz apagada, eu fui explicando. Primeiro veio o gelo no coração, né? Aí eu comecei a falar assim, lá de trás, na criação e tudo mais, e parará, explicando, né, o processo de Deus, da salvação. E aí eu escutei ela assim, ó, meio chorando, assim, né? Aí ela, tia, fala mais de Jesus para mim. Que lindo. E eu senti, falei, Deus vai, sim, né? É agora. Eu falei, Mai, você quer aceitar Jesus? Você quer assim? Você quer que ele seja seu Senhor, Salvador e tal, lá? Ela, eu quero, tia, eu quero. Aí eu levantei, acendi a luz, fiz oração. E assim, ela abraçou Jesus também. De uma forma que é verdadeira mesmo, né? E comecei a levar ela comigo para a igreja. A mãe dela proibiu.
Aquelas coisas assim de... Nossa. Ai. Não vai, você só vai quando você tiver 18 anos. E ela falava um monte de coisa lá. E aí ela vinha, tia, minha mãe falou isso, isso. Eu falei, fique em paz. Eu tinha vontade de brigar com a minha irmã, né? Aham. Eu falei, fica tranquila, né? Vamos orar. Aí ensinei ela a orar. Falei sobre jejum. Ela jejuou 1 ano. Nossa. Ela começou a jejuar. E aí minha irmã foi amolecendo, né? Aham. Aí permitiu, ela foi A se oração batizar. foi- Se batizou, minha irmã foi no dia. E depois dela, acho que foi uma cunhada minha lá do trabalho também, fora os irmãos, cunhada, sobrinha. Os trabalhava- agregados todos Sim. trabalhavam Todo mundo, juntos. tudo junto. E aí ia ter uma cantata de Natal, eu fiz um bilhetinho para cada um convitinho. E escrevi algumas coisas para cada um, convidando eles para vir, com uma vontade que eles viessem. Eu achava assim, se eles forem, eles vão se converter. Aham, é eles tão vão ser lindo. tocados, né? Ninguém, sabe assim, ninguém. Aí na segunda-feira eu falei para minha cunhada, poxa vida, foi tão lindo, né? Vocês podiam ter ido e tal. Aí ela, ai, você insiste muito. Você Olha. tem que deixar a gente a hora que a gente sentir. Esses dias eu falei sobre Meu isso com Deus. ela, numa célula. Aí aquilo me quebrou, assim, né? Eu falei, Senhor, não vou mais falar. Não quero mais falar. Aí você fica bravo, né? Eu não quero mais saber de falar. Aí passou uns dias, você vai amolecendo de novo, né? Você não desiste. E aí eu peguei e emprestei um livro para ela. Um livrinho pequeno que chama Atrevi-me a chamar-lhe de pai. É de uma muçulmana que se converte. Nossa. É maravilhoso, assim, é um testemunho verdadeiro. Ela se converteu com um livro. Nossa, Uau. glória a Deus. Você acredita? Ela ficou assim, ela foi tão tocada por esse livro, tão tocada com a história, que ela leu esse livro várias vezes. Ela lia o livro, quando ela estava na metade, ela lia da metade para o final e do começo para a metade, ao mesmo tempo. Nossa. Várias vezes, várias vezes. Nossa. E aí ela escreveu uma carta agradecendo, ela comprou esse livro. E esse livro era um livro emprestado de uma irmã. E eu amei o livro, eu falei assim, você precisa ler esse livro. Mas assim, eu não tinha a expectativa que ela fosse converter. Eu tinha que ela ia ser tocada, né? Mas ela se converteu com o livro. Uau. A semente já estava plantada já. Gente, foi uma coisa assim, eu nunca ouvi dizer, né? Deus, ele faz da forma dele. A gente precisa ir lançando as sementes, né? E crer na hora do Senhor, no tempo dele. E foi maravilhoso. E aí foi essa minha cunhada, minha irmã... Aí foi de pouquinho em pouquinho. Minha mãe, assim, para deixar muitas coisas, aprendendo. Minha mãe tem 85 anos hoje. E foi um processo também bem difícil, bem... E estamos aí. Tem alguns ainda, né, para serem alcançados, mas Tá no processo. eu creio firmemente que cada um vai. E hoje também já não estou sozinha, assim, na família para orar, né? Já tenho exatamente. outros ajudando. E estamos aí. Teve um irmão que começou a vir também. Ficou meio decepcionado com umas não respostas de Deus, né? Deu uma recuada, mas a gente crê, né? Eu creio no Senhor firmemente que vai vir cada um deles, né? Promessa de Deus. Sim, Em nome Então de eu Jesus. creio completamente. legal. Ô Suzy, aí nesse início assim de caminhada, a gente sempre tem alguém que a gente se espelha, né? Ou algum herói da fé ali, algum apóstolo, algum discípulo. Quem para você, assim, nessa caminhada, ou que você tenha desde lá do começo até hoje, assim, que você se espelhe muito? Obviamente, Jesus é o top 1, né? Mas, assim, fala, nossa, que história. E isso mexe comigo e me faz refletir. Não sei, assim, se uma pessoa, né? Ao longo da caminhada, assim, o que sempre me chama muita atenção até hoje... São 28 anos, né? Então, são pessoas apaixonadas por Jesus, sabe? Assim, quando eu vejo alguém apaixonado por Jesus, isso eu desejo para mim também, né? De lá para cá, eu não sei. Eu sei hoje algumas pessoas que me tocam. Tem uma moça que mexe muito o ministério dela, a Raquel Novaes. Gosto demais de ver as lives dela, porque ela transmite essa paixão por Jesus, né? Então, pessoas que eu olho, assim, eu vejo essa paixão por Jesus, me inspiram demais, né? Pastor Mauro foi alguém que foi sempre na minha caminhada, né? Me ouviu muito, me ajudou muito, caminhou muito, acreditou em mim, né?
Coisas que nem eu acreditava em mim, ele acreditou e ele foi me empurrando. Então, ele foi alguém que eu admirei a caminhada, né, a postura. Então, hoje eu não me lembro assim, de alguém assim, exatamente, né? Tem essa moça, só para dar um exemplo, né? E é isso. Se eu lembrar até o final, eu falo. Sim, a gente vai, volta. Deixa eu fazer outra pergunta que não está meio que no roteiro aqui. Qual que é o teu livro de cabeceira hoje? Sempre a Bíblia para mim, né? Mas eu leio vários livros, né? Eu vou lendo. Eu sou meio aleatória para livros. Eu gosto muito livros que tenham testemunho. Eu estou lendo de novo Os Heróis da Fé. Peguei de novo para ler. E são livros que trazem testemunho mesmo, testemunhos de vida, né? Histórias reais, né? Sim, é o que eu gosto muito. Max Lucado eu gosto bastante mesmo. Já li bastante livros dele. Nossa, o livro dele, Graça. E assim, fenomenal. é um livro assim, fácil de ler, né? Gostoso. Não lembro se né? eu li alguma coisa dele. É muito bom esse Muito livro. bom. Não lembro. Muito bom. Pelo nome do autor eu não lembro. E aí, Gi? Posso? Pode. Conta pra gente como que foi o desenvolvendo o seu ministério aqui na Rocha, do presbitério. Agora você também assumindo ali a intercessão. Sim, intercessão. Começou com a intercessão, na verdade, né? Quando eu estava naquele processo das batalhas ali do início, engraçado foi assim, essa irmã que me adotou, ela era da intercessão, e um dia ela me deu carona, ela falou assim, Suzy, o pessoal da intercessão está orando por você. Na hora de ir embora, assim, eu falei, tá bom. E eu entrei com aquilo no coração. Aquilo caiu como uma verdade tão grande dentro de mim, tão grande, que eu falei, nossa, né? Tem um povo orando por mim. E caiu como uma verdade, não foi só uma informação. E eu fiquei com aquilo, né? E aí, na próxima vez que eu vi essa irmã, eu falei assim, viu? Eu posso participar desse tempo de oração? Aí ela olhou para mim e falou, pode? Assim, você vê Deus em tudo, tudo. Se fosse hoje, até comigo... Para alguém entrar na intercessão, existe um processo. Um processo a ser vivido, né? Com elas também existia um processo. Só que Deus abriu a porta ali. Ela falou, você vai, né? Ela conversou com a líder, que é a Rita. A Rita era a líder. E eu cheguei, elas estavam fazendo a intercessão na casa da Rita, no apartamento da Rita. E eu cheguei, tinha algumas irmãs, e elas conversando. E eu esperando para orar. E eu, esse povo não vai orar, né? Na intercessão, não tô entendendo. Eu não conheci ninguém. Aí eu não aguentei. Eu falei, viu? Vocês não vão orar? Aí elas deram risada. Vamos orar sim e tal. Eu nem sabia orar direito. Eu sei que eu dobrei o joelho lá e comecei a orar, né? E aquilo eu comecei a perceber que quando eu orava por mim, me trazia uma angústia, assim, de pensar nos problemas, nas situações, aquilo me angustiava. E um dia eu estava no culto, eu falei assim, Senhor, eu não vou orar mais por mim. A minha vida está nas suas mãos, né? Todas as situações o Senhor conhece. Eu vou orar por outras pessoas. E aí eu olhei do lado, tinha um homem do meu lado. Eu nunca esqueço. Tem coisas que você guarda na memória. Marca, né? Marca. E tinha um homem do meu lado, não sei quem era aquele homem. Eu falei comigo, né? Eu falei, eu vou orar por esse homem. E aí eu comecei a orar por ele. Senhor, abençoa esse homem, abençoa a família dele. E ali eu comecei a ver que fluía quando eu orava por outras situações, por outras pessoas, né? E não por mim. Deus começou ali me ensinando. Sim. E eu falei, eu quero participar disso, né? Eu quero. E dali eu nunca mais saí. Comecei a participar da intercessão. Tive muitos momentos assim, né? Especiais, assim, experiências com Deus. E depois ali de um tempo eu passei a ser líder. Isso lá de trás, né? Já. A Rita, ela foi para um outro ministério e eu fiquei como líder. Fiquei muitos anos como líder de intercessão. E aí eu comecei a orar por outra coisa. Começou a vir algo no meu coração que eu não sabia o que era. Eu sentia que eu queria ser usada em outras coisas, em outras áreas, mas eu não sabia o que era. E eu sentia também que era de Deus querendo. E aí, com o passar do tempo, Deus colocou no meu coração que eu ia ser convidada para o presbitério. E eu vi que foi Deus, porque de mim eu não queria. Sim. E eu peguei e falei, bom,
se isso é de Deus, né, vai acontecer. Eu não vou falar para ninguém. Não vou falar isso que veio no meu coração, não vou comentar, para não, né, induzir nada e ninguém, né? E aí passou um tempo, coisa de, sei lá, uns 3 meses, mais ou menos, e eu orei e fiquei quieta, assim, né? Eu não queria. Eu falei, Senhor, se isso é seu, vai acontecer. Sim. Eu, de mim, não quero. Eu sempre uso isso. Quando eu não quero fazer alguma coisa, eu sinto que eu tenho que fazer, eu falo, é Deus, que não... Porque assim, você sempre fica com medo da responsabilidade, né? É uma responsabilidade maior e tal. E aí, realmente, eu fui... o pastor me chamou e disse que estava orando, que ele vinha orando e que ele queria que eu orasse por conta, né, do chamado para o presbitério. E eu falei, pastor, olha, eu nem preciso orar porque Deus já falou comigo. Eu já sabia. E ele falou, é mesmo? Eu falei, né? Deus falou comigo e eu guardei. Eu falei, se isso é de Deus, vai acontecer, né? E eu confesso que eu, Suzy, não queria, por medo, insegurança e tudo mais. Mas assim, gente, sabe quando parece que não muda nada? Que aquilo que você já fazia, você continua fazendo, né? Meio que chamado de Davi, né? Davi, lá atrás das malhadas, já cuidava das ovelhas e já batalhava lá, já enfrentava seus leões, seus Desde ursos. já o Senhor já estava ensinando, né? O título ele vem depois, né? O chamado você já vai exercendo, né? Então, não vi assim uma diferença. É lógico, vem mais responsabilidades, né? As expectativas. Eu lembro que na época eu falei, mas eu não vou pregar, né? Falei para ele. Aí ele, para enganar, né? Falou, não, nem todo presbítero prega, né? Olha, presbíteros fazem outras coisas. Eu falei, então tá bom, né? Senti aquela paz, né? Na outra semana saiu a escala. Gente, assim, eu costumo falar, as pessoas não acreditam. Eu ainda sou, né? Eu era muito tímida. O extremo, assim. Eu tinha sonhos que eu pegava o microfone e eu ia falar e a voz saía assim, ó. Saía sussurrado. E eu falava, Jesus, eu nunca vou pegar no microfone. Nunca. Isso vai acontecer a hora que eu pegar. E aí, no Ministério de Intercessão, entre nós ali, né? Eu falava assim para Rita. E eu falava baixinho, né? Ela ou eu. Deus falou para a gente orar por isso, por isso, por isso. Aí ela, você não quer falar? Eu, não. Não, fala você. Aí ela falava, gente, Deus falou assim, para estar orando e tal. Aí a gente orava. E direto, assim, né? Aí tinha hora que ela até falava, peraí, deixa eu consultar o computador aqui. Deus falou alguma coisa, Suzy? Eu, não, hoje não, né? E sempre assim, sempre muito tímida, sempre não querendo aparecer, sempre não querendo ir, né? E quando eu falo que o pastor acreditou em mim e ele me empurrou, foi assim. Suzy, você tem potencial, você tem chamado, vai. E até hoje é isso, assim, né? Vai. Se deixar por mim, eu não vou. Mesmo não querendo, você vai. E então foi isso, assim, né? Foi dessa forma o meu empurrar de Deus, né? E fazendo, né, para ele, para glória a Deus. O pastor Mauro, ele tem essa facilidade, né, de identificar o ponto forte da pessoa e o ponto fraco a ser trabalhado, né? Eu já tive, assim, vários assuntos com ele, de conversar horas ali, e ele, isso aqui precisa melhorar e tal. É maravilhoso quando você tem alguém, assim, perto de você para poder te orientar e te tornar uma pessoa melhor, né? Isso é bem legal. Suzy, fala um pouquinho, às vezes o pessoal tá em casa, tá assistindo a gente e tal, as funções de presbítero, né? Lógico, segundo a luz da palavra e também, acho que no dia a dia, um pouco mais no dia a dia que... Olha, o presbítero, a palavra fala que ele é alguém maduro, né? Alguém experiente, não exatamente em termos de idade, mas de experiência mesmo. Lá em 1 Pedro fala, né? Pedro mesmo fala, né? Presbíteros, vocês presbíteros, assim como eu, né? Apacentem o rebanho, né? Ele é para cuidar do rebanho, é para cuidar de vidas, de pessoas, né? Ele é quase que uma função igual do pastor, ele vai cuidar das pessoas ali, né? Então, é uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem experiências na vida, né? E tem esse chamado para cuidar de pessoas. Então, basicamente é isso, né? O presbítero. Está ali parecido com o pastor. Brincando, a gente fala que é um pastor que não deu certo. Muito bom.
E assim, mas no dia a dia, no âmbito igreja, nossa comunidade não foge muito a isso. Não. Atribui alguma outra coisa? Não, basicamente, eu vejo... Quando eu vim para cá, não sei, acho que a gente vai falar sobre isso também, né? Tem 1 ano que eu estou na parte administrativa da igreja, tempo integral. Para mim está sendo uma novidade trabalhar na igreja, né? Eu trabalhei muitos anos em empresa, né? Outro ambiente, outra rotina, né? De trabalho. Então, essa adaptação na igreja ainda está acontecendo. Eu vim para cá, tudo que eu tinha de experiência de trabalho ficou lá, né? Aí eu vim para cá, muda muita coisa, né? Muda o ambiente, a forma de trabalhar, de lidar, né? Então, eu estou me adaptando aqui. Agora, o trabalho de igreja, né? De pessoas, para mim, veio só somar, né? Sim. Eu tenho mais tempo para cuidar de vidas, tenho mais tempo com as pessoas, é o que tem me dado muito prazer, essa parte. Administrativa, ela é necessária, porém, o cuidar de pessoas tem sido bênção, né? E eu tenho visto a mão de Deus e propósito de Deus eu ter vindo para cá. Porque eu tenho cuidado da parte de Ministério de Cura e Libertação, né? Eu tenho feito algumas ministrações de cura e libertação e eu tenho visto o agir de Deus, assim, né? E isso tem me trazido respostas de ter vindo para cá. Porque eu vir para cá, eu passei por um processo doloroso, assim. Eu ia perguntar, como que foi essa decisão? Eu chorava todos os dias, gente. Porque eu trabalhei com meus irmãos, assim, mais de 20 anos, né? E a gente sempre juntos. Imagina, né? Uma família, sempre, a gente tem divergências? Tem divergências, cada um de um jeito, mas a gente sempre se respeitou muito, a gente sempre andou muito juntos, né? E passamos muitas coisas boas. A empresa passou por uma crise muito grande em 2005, a gente se levantou, e aí começou uma outra crise em 2018, e de lá para cá, muito difícil. Muita dificuldade, muita luta demais. E quem é família sempre fica para trás, né? Para receber. Eu vivi milagres de Deus assim durante 4 anos, completamente sustentada por Deus. E aí eu vinha orando, né? Porque lá na minha família sempre alguém tinha uma renda. Eu não tinha. Entendi. Por exemplo, um sobrinho, a esposa trabalha. Minha irmã tinha uma pensão. Ainda que a minha irmã saiu antes, porque minha mãe ficou viúva, minha irmã saiu para cuidar da minha mãe. E aí eu ali tinha que me virar de algum jeito, né? E aí eu comecei a orar, recebi algumas propostas, mas tinha dúvida. E aí eu recebi a proposta da igreja, né? E eu falei, eu preciso orar, né? Eu vou orar. Orar por todos os sentidos e também, né, ter a coragem de sair, deixar a família lá, meus irmãos. Eu tenho um senso de responsabilidade muito grande com eles. Aquela coisa assim, parece que eu vivo para eles, né? Tem muita gente que fala, Suzy, você vive para eles, né? E essa questão espiritual, né? Eu sempre senti que eu estou ali para orar, né? Então, foi um processo muito dolorido. E, de início, o pastor falou, olha, você não vai largar eles assim, né? Você pode dar uma assistência para eles, né? E tal, e não sei o quê, não sei o que lá. E por um tempo, por um período, eu fiquei ainda dando uma assistência, né? Lá e aqui. Mas, assim, eu chorava. Era falar... Aquilo me matava, assim, né? De pensar neles. E hoje, graças a Deus, não, né? Parece que cortei um pouco o cordão aí deles e consigo orar por eles sem ter esse peso todo, né? Eu precisei parar essa culpa, né? Por um lado foi bênção, era maravilhoso estar aqui na obra, né? E por outro lado era muito dolorido ter deixado eles, né? Então foi uma adaptação difícil para mim. Hoje já está mais suave, assim, né? Porque aí você começa a ver os frutos e aquilo te traz a convicção de que você está no lugar certo, né? Sim, esse trabalho de cura e libertação foi o que começou a me trazer respostas, assim, sabe? Assim, para isso que o Senhor me chamou, né? Porque começou a vir mulheres, né? E assim, uma atrás da outra. E é um trabalho difícil também, que não é fácil. Com espiritualmente certeza. É um trabalho assim... Com certeza. Meu Jesus amado. E como começou isso? Eu já tinha feito, né? Eu já fazia através da intercessão, né?
ministrações de libertação. Só que, para mim, eu tenho visto que não é só libertação, né? Entra a parte de cura. Porque a libertação, você pega ali o questionário, a pessoa né, preenche, você ora. Vocês já foram no encontrão? É mais ou menos... Eu já vi É que na minha antiga igreja tinha essa parte da intercessão também. Conversava muito com a Neuza Tioca, então fazendo os cursos, essas coisas, né? Sim. Então, você ali é rápido. Tem gente assim, né? Libertação é rápido. Você pega ali, ora, quebra, né? Expulsa e vai com Deus. Pronto, né? Agora, a cura não. Né? A cura, você dá tempo, né? Ao Espírito Santo ali trabalhar. Envolve muito a área de perdão. E o perdão tem coisas que não dá para você só simplesmente falar, você precisa perdoar. Né? É um processo. Perdão, né? nossa, é um processo Você precisa à luz da palavra. Sim. Permitir que o Espírito Santo de Deus ali convença, porque é ele que convence. E você se envolve com a história da pessoa. Né? Você se envolve de uma forma, assim, você sente a dor da pessoa. Né? Tem libertações assim, que eu choro junto, eu me alegro junto, e eu vivo a história, assim, e é um desejo de ver a pessoa transformada. É uma vitória para mim, né? E eu comecei a ver respostas, assim, das pessoas que eu comecei a fazer, de mulheres falar, Suzy, né? Louva a Deus pela sua vida. Poxa vida, como é que eu vou viver sem você? Sabe assim, quando termina o processo, aí depois elas vêm e falam comigo, tipo, eu queria... O que a Suzy faria aqui, né? Eu falei, agora você vai começar a andar... A caminhar sozinha. E eu sinto, assim, que é o amor de Deus. É o amor completamente de Deus, assim, pela vida da pessoa, o resgate de Deus. E é por isso que flui, né? Porque é Deus ali tratando com a pessoa. Sim. Né? Eu sou um instrumento que eu me deixo e que eu amo fazer. Eu tenho amado fazer. É uma guerra. É uma guerra, assim, enorme. Com enorme. certeza. Eu trabalhei muitos anos com intercessão. E eu nunca gostei, assim, daquilo que as pessoas falam. Intercessão tem muita retaliação, né? Parece que você dá mais poder para Satanás do que para Deus. Né? Eu falo, né? Mas, com o processo de cura e libertação que eu ando fazendo, eu tenho visto o negócio assim, sabe? Aquela coisa de, meu Deus, né? Meu Deus do céu. Realmente é um levante, assim, é uma guerra espiritual muito grande. Eu vejo, assim, que Satanás, ele tem tentado trabalhar muito na minha mente. Furioso. O bicho fica furioso, né? E é algo, assim, na hora, assim, eu estou fazendo o processo com a pessoa, e quando a pessoa começa, assim, você percebe a pessoa sendo liberta, curada, em contrapartida eu sinto a fúria mesmo de Satanás. Eu sinto, assim, né? E quanto mais você vai fazendo esses processos, parece que você tem que cada vez mais se apegar mais, ter mais sensibilidade, e aí também você fica mais sensível aos ataques, a entender que tem alguma coisa acontecendo. Você vai ficando Teve mais sensível. Uma ministração, porque elas têm durado uma média de 1 mês, né? Teve uma ministração por semana, e dura ali em torno de 1h30. Teve uma que eu precisei encerrar, que me deu uma dor, assim, sabe? No abdômen, uma dor. Eu não falei para a pessoa. Sim. Mas, assim, ataques, assim, umas coisas assim... Por outro lado, é interessante porque você vê o mundo espiritual acontecendo. Agindo em tempo real. Então, você vê, né? Você não quer, e você se reveste cada vez mais orando e buscando, né? Buscando aí a graça de Deus. Por um lado não é fácil, mas é bênção demais, assim, é maravilhoso mesmo. Que a libertação, ela tem... O processo de libertação, ela tem camadas, né? Se você pega uma pessoa, por exemplo, que ela é envolvida com espiritismo, com magia, essas coisas, então não é ali só, manifestou um demônio e tal. Não, tem todo um processo. Eu já ouvi de púlpito histórias né, expulsar demônio e tal, mas assim, experiências sobrenaturais que você teve, algumas assim que te marcou, tanto no começo, tem algumas que o pastor Mauro já contou de púlpito que a gente deu risada. Ele sempre fala essa foi assim, foi a primeira minha, né? Eu sempre trabalhei com célula, tinha outros nomes, né? Desde o início, eu trabalhava com célula. Eu lembro que eu saía da célula, não dirigia nada.
chegava às vezes meia-noite em casa, porque o pessoal encerra, quer fazer pergunta e oração, e era ônibus que quebrava, e não sei o que lá. Então, eu sempre trabalhei com célula. E tinha uma, e eu pegava as células assim mais complicadas, parece, sabe? Era eu e essa irmã que me adotou. Aham. E a gente fazia assim, quando uma ministrava a célula, a outra intercedia. A gente Certo. trocava ali os trabalhos. Só que, às vezes, ela não podia ir. E teve um dia que ela não pôde ir. E a gente fazia a célula na casa de um irmão, Vanderlei, o nome dele. Que a irmã dele, ela tinha um terreiro, mãe de santo. Alguma coisa nesse tipo. E a gente sempre convidava, ele sempre convidava, ela nunca ia, né? E a mãe deles morreu. Nossa. E eu falei para ele, Vanderlei, convida a sua irmã, agora ela está sensível, né? E vai que ela aceita dessa vez, né? Ele, tá bom, vou convidar. Eu, tá bom. Aí, quem tá lá na célula? A irmã dele. E era uma mulher enorme, né? E nessa célula ia várias pessoas, não era só pessoas da igreja, ia gente do bairro. Tinha uma irmã que só dormia, né? Ela só cochilava. Ela ia lá. Aí, né, ministrei a célula e tal. No final, eu fiz o apelo, senti de fazer o apelo. Nunca tinha feito o apelo. E essa irmã aceitou Jesus. Eu fiquei tão feliz que ela aceitou Jesus, tão feliz, que eu esqueci que ela era mãe de santo. Eu era nova convertida. Se eu tivesse lembrado, eu não teria orado pela irmã. Eu acho que eu ia dar um perdido nela. I love lá, falando, não, né? Deixa para depois. E eu esqueci. E aí eu peguei e falei, agora eu vou orar, né? É batata, né? Quando eu falei que ia orar, que eu pus a mão, que eu fui orar, o demônio... O cão já rosnou e daqueles berros, assim... Nossa. Meu coração parece que veio assim, né? Na boca, assim, né? Eu falei, Jesus. Eu olhei dos lados para buscar ajuda. Não tinha ajuda. Parece que as pessoas fizeram assim, ó. Vrum. A irmã, que só dormia, que só cochilava, ela tava assim, ó, na maçaneta da porta. Ela fazia assim, ó. Pronta para ir embora. Tentando pegar na maçaneta e olhando o que tava acontecendo aqui, sabe assim, né? Meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, sou eu, né? Só tem eu e eu agora. Só. Aí eu comecei a falar o que a gente aprende, né? Mão para trás, né? Aquelas coisas. E aí eu comecei a ver que funcionava, né? Começou a obedecer. Eu falei, meu Deus, né? Tá dando certo o negócio, né? Aí o pessoal não acredita que eu peguei e fiz o quê? Ela era enorme, né? Nossa. Eu falei, senta em nome de Jesus. O demônio sentou. Aí era como se fosse assim, né? Agora é de tamanho, mesmo tamanho, né? E ali eu expulsei rapidinho, não fiquei com conversa ali, com entrevista com Satanás, sai fora. Nossa, E aí trouxeram água, eu tive vontade de eu tomar água da mulher, sabe assim? Daqui essa água que eu preciso tomar. Dá água com açúcar aqui, daqui no nome de Jesus. Foi pesado. Aí tomou e tudo mais, aí ficou bem e tal, e eu, né, me recompondo, né? Aí fui embora, aí falei, pastor, né, comecei a contar, e ele assim, né, de cara ele fica sério, foi tudo bem, não sei o quê, não, tudo bem. Aí ele, você mandou o demônio sentar? Eu falei, aí ele começa a fazer a gracinha, né? Essa foi uma, o que ele conta é de uma amiga minha, essa que era minha, que foi minha madrinha de casamento lá da loja. No comecinho eu falei, vamos lá conversar com o pastor. Ela estava com umas lutas na vida dela. Vamos lá, né? Aí ele, nossa, é muito bom conversar com ele, né? Vai fazer bem e tal. Tá bom. Aí a gente ia. Quando chegou no dia, eu estava no estoque e ela subiu. Engraçado assim, né? Se a gente tivesse discernimento, a gente nova convertida, a gente saberia que era Satanás ali, Sim. né? Que ela começou, eu não vou. Super irritada. Eu não vou. Vou fazer o quê lá? E ela arrumava assim, né? A prateleira. As coisas. Eu não vou, não sei o que lá. E eu lá, conversando com ela. Não, vai sim. O que tem? Você não vai perder nada. E lá. E aí ficou nisso. Enfim. Vou. Foi, né? Aí chegamos lá na igreja, eu, essa irmã que me adotou e ela, e eles foram na sala, ela e o pastor, e ficaram lá conversando, e a gente ficou do lado de fora. Quando chegou a hora de orar, o pastor chamou a gente para ajudar a orar. Aí fui, né? E aí, gente, tava né, o pastor, ela, a gente do lado. Ela, parece assim, ela dobrou o joelho e ela começou a chorar. Eu já achei diferente.
Eu não sei se era o espírito de discernimento que Deus estava me dando, ou se eu estava percebendo que ela... Tinha uma coisa estranha. É. E ela começou a chorar. Aí ela começou a fazer assim. Misericórdia. E eu assim, ó, será, né? Na hora você fica assim, né? Será mesmo que eu tô ficando doida? Aí daqui a pouco, né, se manifestou o demônio lá. Aí mas foi aquele, né, pega pra capar lá dentro da sala, né? E aí ela tava... Chegou uma hora ela tava sentada no sofá e o pastor lá, expulsando e tal, lá. Aí ele fala que ele olhou para trás, eu tava... o sofá, ele na frente dela e eu atrás, né? E eu tava assim. E ele fala que quando ele olhou para trás, eu tava assim... E parecia o desenho do Pica-Pau. Diz que o sangue meu, assim, ó, foi descendo. Eu fui ficando branca. A pressão foi caindo. Ele falou que ele não sabia se ele orava por ela, orava por mim. E aí, menina, eu fiquei dura lá, que nem uma estátua, né? Porque eu tava vendo, assim, que o semblante da pessoa muda completamente. Muda. É bizarro. Ela tem um olho azul. O olho parece que, sabe, assim, uma coisa muito, muito estranha, né? Aí, tal. Ainda mais quando é alguém que você conhece você fica, meu Deus do céu. Aí, no dia seguinte, ela chegou, né? A gente foi embora, não deu nem pra conversar. Ela chegou na loja, aí ela já chegou olhando pra mim, tipo, você vai me contar, né? Aí ela, diga, o que aconteceu lá? Aí eu, deixa isso pra lá, né? Já, o que importa é que tá tudo bem agora. O que importa é que tá liberta, deixa quieto. Ela me conta o que aconteceu. E eu, não aconteceu nada. Aí ela, e eu, para com esse negócio. Você para com esse negócio, porque você começou desse jeito. Ela, o quê? Aí lá vai eu contar. E essa foi a outra vez. Assim, teve outras vezes, né? Outras. Teve uma que estava no berçário, no infantil. E eu estava no louvor e vieram me chamar para orar pela pessoa. Suzy, vamos lá, tem uma irmã que, né, tá dando trabalho lá. E eu brava, né? Porque hora do louvor para mim assim é algo assim, sabe assim, me deixa aqui adorar a Deus, né? Sim. Aí eu, ai, diabo, ainda vem me roubar a minha adoração ainda, né? E já fui com raiva já do diabo lá, né? E eu cheguei no berçário, foi assim, impressionante. A pessoa que estava, né, perturbada, ela estava encostada na cabeça de uma, a outra acariciando ela. E a que estava perturbada, assim, eu odeio ela. Eu odeio. Ela, completamente endemoniada ali. Nossa. Já, né? Aí eu falei, meu Deus, né? E berçário, criança nos berços, assim. Eu falei, ai, que diabo terrível, né? Aí eu olhei para ela, assim, eu falei, você vai vir comigo em nome de Jesus. Aí eu peguei na mão dela, levei ela lá para outra sala. Mas, irmãos, deu um trabalho ali. Meu Deus. Ela voava, assim, ó. E o culto acontecendo, né? Ela voa, e era paredes de drywall? Não, de madeira, aquelas divisórias. Divisória. Nossa. Ela pulava, assim, ela batia as costas, assim, ó, na parede. Deu o que fazer lá, deu o que fazer. Fez o show dela? Fez. Dele, né? Dele, é verdade, dele. E assim, né, outras coisas acontecendo. Mas esse mundo espiritual é muito legal também, né? Muito legal. Você vê acontecendo, né? Um dia eu estava em casa... E eu estava evangelizando meu irmão pelo celular. Isso não faz muito tempo. E aí, apartamento, você sabe os seus barulhos, né? Você conhece o seu barulho quando é o seu, quando é do outro. E eu escutei um barulho na cozinha. Eu estava na sala. Um barulho assim, eu falei, nossa, né? Na cozinha. Esse barulho aqui não é da minha casa. Foi um barulho assim, pum, mas bem forte. Aí eu falei, só um minutinho que eu já te ligo. Peguei, desliguei e fui na cozinha. Que eu olhei na cozinha, tinha uma laranja caída no chão. Detalhe, a laranja, era uma única laranja que estava dentro da fruteira e a fruteira com aba, assim. Não tinha como ela rolar, cair, nada. Né? Aquilo ali foi tipo, pegaram e jogaram no chão. Na hora, dá aquele negócio assim, né? Aí eu falei, diabo, né? Agora você fica, a minha laranja? Não, dentro da minha casa? Chegou essa parte. Dentro da minha Aí eu casa. comecei a orar, repreendendo e tal, repreendendo Satanás, não sei o quê. Aí eu falei, eu não quero essa laranja também agora não, que essa laranja que o diabo pôs a mão com aquela infeliz que pegou minha última laranja, eu joguei fora. Mas assim, é interessante você ver o mundo espiritual acontecendo, né? Assim, é muito legal, né? Ao mesmo tempo que é muito legal, você fica... É realmente sobrenatural, é surreal. Você pensar que é verdadeiro isso. É verdadeiro. Não, e fica de exemplo para a busca da intimidade, né? Porque só consegue ver o mundo espiritual, a ação e a reação do mundo espiritual, quem tem intimidade, cara, sabe? Você conseguir expulsar um demônio, você, através do Espírito Santo, da intimidade, você
lógico, é o Espírito que liberta, mas você participar de um processo de libertação de uma pessoa, de cura, nossa, essa parada de cura eu acho assim, impressionante. E você tem um baita testemunho recente, Sim. né, do que Deus fez com você a respeito de cura do teu joelho. É intimidade que traz isso. É muito intimidade. legal. Teve uma irmã, eu vou falando aí, hein, gente? Pode falar, vai a contar. gente Tô quer te lembrando, ouvir, né? Suzy. Teve uma irmã que estava na intercessão e eu estava no trabalho, ela me ligou. Ela ligou, ela falou assim, Suzy, eu precisava falar com você. Na hora que ela falou aquilo, na hora o Espírito Santo Você de já Deus... assim... Não, o Espírito Santo de Deus falou. Ela tá com medo de sair de casa. Aí eu peguei e falei, Vânia, você tá com medo de sair de casa? Aí ela, eu tô. Eu falei, mas você vai sair. Você vai sair em nome de Jesus. 6h30 eu tô em casa e você vai. Ela morava perto de casa. E aí eu fui para casa e ela foi e a gente começou a conversar. Ela estava completamente perturbada. Nossa. Ela estava assim com sintomas de pânico. Síndrome do pânico, né? E ela falava uns assuntos que não tinha nada a ver com nada. Eles estão me perseguindo, eu vou no banco, eles estão lá. E ela falando, eu deixando ela falar, e eu em espírito de oração. Já repreendendo. Em espírito de oração, tentando entender de Deus o que eu iria dizer ali. E tal, e foi, e ela falando. E aí quando eu falei, bom, eu vou falar então. Aí comecei a falar da palavra. Não vou lembrar agora, faz muito tempo, mas comecei a falar da palavra. E eu falei, vou orar por você. Resumindo, gente, Deus foi trabalhando na vida daquela mulher ali, e Deus foi libertando aquela mulher. Ela ficou completamente transformada. Ela tinha falado assim que ela estava com medo de motoqueiro, porque ela teve uma experiência de ver um motoqueiro atirando em outra pessoa, e ela tinha pânico de ver motoqueiro e tudo mais. E ali o Senhor trabalhou, e muito tempo ali a gente conversando. Quando encerrou, que eu orei por ela e tal, ela saiu outra pessoa. A gente desceu. Isso. Quando eu estou descendo as escadas de casa, eu vi uma imagem de uma pessoa descendo. Junto com ela. Na frente, assim, e só eu vi, né? E desceu e virou no bloco do lado dessas escadas. E eu vi que era espiritual. E essa pessoa eu já vi, é como se fosse uma mulher. Eu já orei por situação de pânico, é a mesma pessoa. É tipo um cabelo comprido, assim, sabe? E aí eu fui com ela, eu vi que só eu vi, porque ela não se abalou em nada, e eu vi, né? E a gente saiu, eu fui com ela até lá fora, abri o portão. Quando eu abri o portão, a minha rua era uma rua sem saída, uma rua bem larga. Entra 2 motoqueiros na rua. Meu coração acelerou. E ela tranquila. Eu falei, ela foi transformada mesmo. Quem se abalou foi eu. Ficou nervosa. Nossa. E eles assim, né? Eles deram a volta e foram embora. Só. Não fizeram nada, assim. E eu, tudo bem, Vânia? Ela, não, tranquila. Aí ela entrou no carro, eu falei, amém, glória a Deus, né? Ela saiu e eu voltei. Quando eu estou voltando, a mesma pessoa saiu do outro bloco e subiu. Que ela subiu, eu apertei o passo para ver onde ia. E eu fui atrás e não escutei barulho de porta, não vi nada, sumiu. Aí cheguei na porta de casa, falei, Satanás, você não entra na minha casa. Aqui é só o Senhor que entra, o Espírito Santo de Deus e tal. Aí entrei, aí contei para o pastor, falei, aconteceu isso. Ele, sério? Né? Aquelas experiências, assim. Aí no dia seguinte, a filha dela ligou para mim, querendo saber o que eu fiz, porque ela ia ser internada. Estava tudo pronto para ela ser internada. Então, assim, né? Você vê a atuação do Senhor, né? A libertação de Deus, o agir, de Deus, né? é real, né? Não tem preço essas experiências, assim. Bênção demais. Tem uma história, não, né? É verídico. Na nossa antiga igreja, lá no interior, teve uma campanha do texto de Êxodo, que Deus fala para ungir os umbrais e tal, que o Espírito iria passar. Então, nosso pastor na época lá, ele teve, né, uma revelação e tal, e fizemos uma campanha. E aí ele deu até um pedacinho de barbante vermelho, que foi consagrado e tal, né, embasado na revelação que ele teve, para a gente cortar no número de portas e janelas da casa. Né? Então, todo mundo fez, a galera. E um amigo meu, ele conta, os pais eram muito idólatras, e só ele ali morava com os pais, ele ia
na igreja, e ele teve direção de Deus, dele ungir todos os umbrais e janelas da casa, né? Inclusive a janela do banheiro. Só que eu acho que ele cortou ele cortou os pedacinhos e não sobrou para a janela do banheiro, para ele colar o barbantinho, né? Que simbolizava o sangue ali, né? E o que acontece? Todas as portas e janelas estavam, espiritualmente falando, lacradas, mas a do banheiro não. Ele ungiu, mas ficou faltando o barbantinho. Falou que de madrugada as portas e janela batia, chacoalhava, tipo alguém tentando sair e não conseguia. E aí ele acordou assustado e o vitrô do banheiro ficava batendo. Sabe aqueles vitrôs ficava batendo, como se tivessem espíritos saindo mesmo da casa, porque não conseguia ficar ali dentro. Que eles estavam trancados, saindo. Ele foi no outro dia, pegou um pedaço de barbante, foi lá na igreja, ele voltou, pastor, preciso de um pedaço de barbante. Me dá outro colou pedaço, no banheiro e pelo amor de fechou, tipo, selou a casa. Mas a senhora de uma experiência que... Tem um irmão que conta, no meu começo de conversão, ele é bem conhecido, ele mora lá na Riviera, ele era aqui de São Paulo, né, e passou muitas lutas aqui, e hoje, assim, né, tem uma imobiliária, o pastor Fred trabalhou com ele, várias pessoas trabalharam com ele, o Rubens. Ele conta que aqui, quando ele tinha a imobiliária, ele foi orar por ela, né, porque eles estavam numas lutas financeiras e tudo mais, e ele fala que ela tinha uma escada. Eu imagino como que era, do jeito que ele fala. Parece que era, tipo, duas escadas, assim, sabe? E ele estava no meio, uma levava para um lugar e outra para outra sala, algo assim. Ele disse que ele estava nesse ponto e ele começou a orar. Quando ele começou a orar, o Espírito Santo de Deus falou para ele falar, queima em nome de Jesus. Ixi. E ele começou a falar, né? Queima em nome de Jesus. E quando ele começou a falar, ele falou que ele via vultos saindo, assim, né? Nossa. Como se fosse pelas paredes mesmo. E ele falou que esses demônios, assim, esses espíritos, eles gritavam como se eles estivessem sendo queimados mesmo. Quando ele falava queima, saía e gritando. Até uma hora ele falou, tem uma coisa engraçada, que ele falou, irmãos, se não fosse demônio, eu até tinha dó. Que eles estavam gritando tanto. Se não fosse demônio, porque eles estavam sendo queimados mesmo. Nossa. E assim, era muito real para ele. É real mesmo. Uma vez eu estava orando no quarto de casa, tem um cantinho lá que eu gosto de orar. E aí eu comecei a orar. Acho que foi a primeira vez, assim, essa única vez que eu senti muito medo. Muito medo. Era como se meu quarto tivesse vários demônios. Era uma coisa assim, o ambiente até pesado. É opressão, né? Gente, eu peguei o cobertor, eu cobri minha cabeça assim, né? Como se eu fosse protegida ali, sabe? Todo mundo faz isso. Se for ungido o cobertor até... Eu unjo o cobertor na hora do... E eu falei, Senhor, eu tô com medo. Senhor, eu tô com medo, né? E aí o Senhor falou, ora o Salmo 91 alto. E aí eu comecei a orar, leu aquele salmo e era como se fosse saindo mesmo, fosse sendo dissipado, assim, sabe? O ambiente ficar leve de novo, né? Tem momentos que você tá cheio de ousadia e autoridade, mas tem uns momentos assim que você, meu Deus, né? A gente teve muitas experiências na intercessão, lá não foi na Haroldo Piscina, foi ali na 19 de janeiro. A gente tinha um grupo pequeno de intercessão e assim, tremendo o que Deus fazia. Deus dava uma palavra para uma, confirmava com louvor para outra. Uau. Assim, tudo se encaixava, mas era algo assim da gente ver, de sentir, assim, opressão, Sim. aquela coisa de arrepiar mesmo, Com certeza. de ver vultos, de ver pessoas, assim, sabe? Assim, era, nossa, maravilhoso, muito legal, assim, muito mesmo. Teve um pastor, ele não está mais no ministério, foi para outro ministério, ele falava, vocês vão colher muitas respostas de todas as intercessões que vocês fazem. Que era um grupo pequeno, era Pedro, Tiago e João, né? Mas assim, muita coisa abençoada. A gente, às vezes, fazia assim, ficava 2 numa sala e 2 no templo, na hora do culto. Que Deus colocava para as 2 ali do templo, colocava para as 2 que não estavam nem olhando, não estava vendo, não estava nada. Muito, muito abençoado mesmo. Nossa, Bênção. legal.
essa questão de intercessão, eu lembrei de um testemunho. Agora, eu não lembro se foi o Marco Feliciano que contou ou se foi o Malafaia. Mas é o seguinte, uma família que o pai, ele sempre orava para que o sangue de Jesus cobrisse, né? A casa, a vida da família. Acho que eu sei. E toda noite, antes de dormir, esse pai, ele intercedia pelos filhos, ia no quarto dos filhos, orava no quarto dele para Jesus cobrir com o sangue dele, a família, a casa, os bens, tudo. Um belo dia, ele orou, foram dormir, entrou 2 assaltantes na casa. Esses 2 assaltantes diz que eles procuraram a polícia para relatar uma cena de assassinato naquela casa. Porque eles entraram para roubar, foram na sala, sangue para todo lado. Foram no quarto das crianças, sangue para todo lado. As crianças no quarto, toda ensanguentada, coberta de sangue. Eles entraram no quarto do casal, cena de chacina, todos ensanguentados. E eles foram, aí no outro dia, a polícia foi lá, bateu, tal. Não tinha acontecido absolutamente nada, estava todo mundo bem, todo mundo vivo. O sangue de Jesus cobrindo a vida deles. Uau. Bênção, É muito né? louco isso, né? É muito É louco. muito O louco. mundo espiritual é algo É. assim tremendo demais, assim, a gente tem experiências. Eu lembro uma vez que eu estava orando numa reunião de intercessão e aí é como se eu tivesse sido levada para um campo de batalha. Era uma guerra, era um lugar que eu não sei até hoje que lugar é esse. E eu chegava nesse lugar, a terra desse lugar era muito seca, sabe aquela terra rachada? Sei. E uma opressão, uma tristeza, era como se tivesse pessoas feridas naquele lugar, muita gente ferida. Eu não conseguia ver, mas eu sentia aquilo, sabe assim? E aí eu comecei a orar muito por restauração. E eu tinha vontade de pedir ajuda de oração, mas eu não conseguia sair do lugar que eu estava. E eu queria pedir ajuda para a Rita me ajudar a orar, mas eu não conseguia sair dali. E aí eu comecei a orar, clamar, né, chorar muito, clamar ao Senhor. E uma guerra muito grande. E, de repente, Jesus chegava nesse lugar. Eu só via como se fosse assim, do joelho para baixo. Era um vestido branco. E eu via a mão dele. Me arrepio até hoje, assim. Ele vinha andando e com a mão assim, e aonde ele ia passando, ia trazendo vida. Uau, isso é maravilhoso. Aquela terra, assim, né? Aquela sequidão, o verde, chegou vida. Chegou, assim, restauração do Senhor, né? Foi, assim, maravilhoso, assim. E aí, quando eu vi tudo, a bênção de Deus, né? E é como se eu saísse daquele lugar, né? Meu estômago doía demais, demais. Aí eu fui até a Rita, chorando, e orando, e contando para ela. E a gente ali orando juntas, assim, tremendo. Nunca esqueço essa experiência, né? Do lugar que Deus me levou. Eu não sei que lugar era esse. Até hoje não sei, mas era um lugar de guerra mesmo, né? Sim. Bênção demais. Intercessor é muito intenso em tudo. Tem pessoas que perguntam qual a diferença, né? Do chamado de intercessor para alguém que ora, né? Todos nós fomos chamados para orar. Com certeza. E eu sempre dou esse exemplo. Todo mundo louva a Deus. Todo mundo gosta de cantar, né? Mas nem todo mundo tem chamado para participar do ministério de louvor. Falava até com o Ismael, acho que ontem, hoje, que eu tinha comentado que eu ia fazer aula de canto, que eu tinha vontade. Aí ele falou, Suzy, você não vai fazer? Eu falei, não sei, né? Não sei. O tempo, a demanda que está muito grande. Ele, você vai gostar tanto que você vai entrar no ministério. Eu dei risada, né? Tem chamado, né? Acho lindo, maravilhoso, mas não... E intercessão também. O intercessor, ele vê algo, ele sente um peso muito grande. Sim. É diferente, você vê uma pessoa ali precisando, você fala, nossa, né? Aquela pessoa está precisando, Senhor, abençoe. Pronto, acabou. O intercessor fica com aquilo dentro dele. Ele fica, né? Uma vez eu estava num cinema assistindo um filme e ali no meio foi até aquele filme, era um filme brasileiro, se quando eu lembrar eu falo. E ali teve uma cena de cristãos fazendo evangelismo dentro de uma favela, né?
Hoje não é mais favela que chama, né? Hoje Comunidade. é comunidade. Fala favela É preconceito. E aquele, né, aquele ambiente difícil, né? O tráfico e tudo mais. E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, tem irmãos nossos fazendo esse trabalho, precisam de oração, né? Expondo a vida. Acabou o passeio para mim. Eu não vi a hora de ir embora para casa para orar. Para poder orar. Sabe assim, acabou. Eu queria que acabasse o filme e eu fosse embora para casa para orar. E aí acabou, eu fui direto, dobrei o joelho, comecei a orar, né, ao Senhor. E aí é assim o intercessor, né? Ele vê algo, aquilo tem um peso muito grande. Enquanto ele não ora, ele não sossega. Não sossega, né? Eu aprendi a orar muito por necessidade mesmo. Meu começo de conversão, por causa das batalhas, eu era sozinha. E aí eu orava todos os dias, eu chorava nos pés do Senhor todos os dias, eu chorava sempre, eu orava, eu clamava a Deus. E isso eu fui aprendendo a orar e a depender de Deus. De uma forma que eu estava no serviço, eu falava, não vejo a hora de chegar em casa para orar. Era um anseio, era uma necessidade, sabe assim? Era algo que supria a minha alma. Sim. De vir para casa, de dobrar o joelho, eu só me renovava quando eu fazia aquilo, né? Até hoje, né? Aquela busca de oração mesmo. E aí, por mim, né? Das lutas ali, e dali começou por outras pessoas, o Senhor me chamar, né? De estar limpando a casa e o Senhor falar, larga tudo e vai. Eu, ai, Senhor, agora, Jura? né? E uma vez eu estava, literalmente, estava na escadinha, limpando a janela, o Senhor, para agora, e vai orar. Eu, Senhor, né? Deixa eu terminar Tô aqui, pelo aqui na menos. janela, né? E aí Deus, quando fala, parece que ele fala uma vez só, vou falar uma vez só. Só e falta bravo falar isso. ainda. E eu, tá bom, né? Aí desci, dobrei o joelho e fui orar. E esse dia tinha uma vigília à noite. E o Senhor colocou, vai ter alguém lá na vigília e essa pessoa está passando por isso, isso, isso. Né? Ore por ela e fale para ela que eu estou vendo o que ela está passando. Ela não vai... E o Senhor falou, você vai falar... Ela não vai lá na frente para receber oração. Mas você fale para ela que eu sei. E foi bem assim. E eu sabia até quem era. E aí eu falei, Senhor, fala que tem uma pessoa aqui, que você não vai vir receber oração aqui, mas o Senhor fala isso para você. Uau. Se a gente não para, né? Isso já aconteceu comigo. Já tive essa experiência de eu falar, não vou lá na frente receber oração. E Deus usar uma pessoa e ela vinha a pessoa ia até onde eu estava, falou, Deus mandou te falar isso, porque você não ia lá na frente. Olha aí. Falei, que bênção, né? Desculpa, Deus. Deus é muito... É muito louco. Ele cuida da gente, né? Ele nada passa desapercebido, né? Ele ouve a gente, ele respeita a gente. Fala do nosso lugar. Eu fui batizada no Espírito Santo de Deus no meu canto. Eu falei para Deus. Eu era tão tímida, né? Que eu falei, Senhor... Eu não quero ir lá na frente, né? Eu falei, eu vou ficar com vergonha, me batiza aqui. O senhor pode me batizar aqui? Na hora. Orando ali, o Senhor. Meu Deus, ele respeita, né? Até que Apocalipse, né? 3:20, Jesus fala, estou à porta e bato, né? Ele respeita o teu limite, livre-arbítrio, né? Qualquer situação. Até porque você é filha, né? Cada filho é único. Nenhum pai, assim como cada filho tem uma personalidade, o pai fala de um jeito com um, fala do jeito com o outro, dá um presente para um, dá um presente para outro, e é assim que ele trata a gente. Ele respeita, né, o nosso coração, o nosso momento, ele não força, né? Sim. Ele é bênção demais, o Senhor. Já pensou se Deus falasse assim, em casa a gente conversa? De vez em quando ele me fala, assim. Mas ele fala. Eu lembrei até de uma vez eu estava fazendo intercessão. Vira ele um pouquinho mais. E aí, eu estava lá atrás, né? E assim, sabe aqueles cultos que tá muito disperso, pessoas dispersas, e para lá. E eu comecei, meu Deus, né? Esse pessoal não tem reverência. Nossa, esse pessoal não respeita, né? O pregador lá, a palavra acontecendo, o Senhor falando e as pessoas andando, levantando, indo tomar água, não sei o que, não sei o que lá. E aí Deus falou assim para mim, eu não te coloquei aí para isso. Quando ele falou aquilo, me deu uma vergonha tão grande, tão grande. Tem vontade de entrar num buraco. Eu falei, Senhor, né, me perdoa, é verdade. Né? Intercessor não é para estar julgando, intercessor é para interceder, né? Para ter compaixão, misericórdia. Parei na hora.
Senhor, tem misericórdia das pessoas, né? Elas precisam ouvir o Sim. Senhor, que eles não sejam roubados. Aí fui aprendendo, né? Ele ensina, mas quando ele fala firme... Nossa, meu Deus. Posso? Quer? Pode. Só pra gente já finalizar, que por incrível que pareça, a gente já tá conversando há muito tempo. Olha aí. Mas se alguém sente no coração esse chamado para intercessão, tem esse dom, que carrega esse dom, qual seria o conselho que você daria? Por onde essa pessoa ia começar? Aqui na igreja, pode me procurar, né? Tem até um pessoal me procurando. A gente vai conversar, a gente tem um curso, né? Eu mesmo ministro um curso, eu comecei a ministrar um curso. E ali na ministração do curso a gente vai trocando experiências mesmo, né? A pessoa vai falando como ela tem vivido. E a intercessão é assim, né? É fazendo. Sim. Né? Ela vai crescendo em Deus, vai tendo as experiências dela. Eu creio muito nisso, né? Eu ouvi outro dia alguém falando assim, se você tem dúvida, qual o seu chamado, faça até você ter certeza. E o que você vai fazer? Você faça aquilo que glorifica a Deus e abençoa vidas. Começa por aí, né? Então, se você tem, se você acredita que você tem, eu acredito que já é mais de meio caminho andado. Com certeza. Né? Porque a gente serve um Deus que fala, que dirige as nossas vidas, que direciona. Então, vai, né? Vem, conversa, a gente vai ministrar o curso, você vai começar a trabalhar e ali Deus vai mostrar, né? Trabalhei muito tempo com intercessão. Teve um tempo que eu não trabalhei como ministério, mas continuava intercedendo, né? Voltei para reformular aqui o Ministério de Intercessão e estou de novo, né? Como ministério, mas sempre intercedi. Com certeza. Né? Sempre. Mesmo quando eu não estava no ministério, eu estava ali atrás intercedendo, porque é algo que o Senhor chama mesmo. Você percebe o ambiente, você vê a necessidade e você levanta para interceder, né? Então é isso, né? Me procura se for aqui, né? Se não é daqui, procura seu líder, né? Seu pastor, como for dentro da sua igreja. E se disponha, né? O eis-me aqui, envia-me a mim. O coração disposto é a coisa mais importante. É o mais importante, e precisa ir, sabe? Assim, tem que ir. Não pode ficar aí, né, com muitas dúvidas. Sim. Né? Vai. O que pode acontecer? Né? Dá certo, você vê mesmo, ou o Senhor vai te dirigir para outra coisa. Ele está no controle. Tem né? que ser crente, né? Porque senão vai tomar safanão de capeta, né? A questão, né, que o pessoal fala, tem que estar com a vida santificada e tudo mais. Isso todo cristão precisa. Sim. Todo. Nós temos um inimigo. É o mínimo, né? Você sendo crente, você não sendo crente, ele é seu inimigo. Ele é o inimigo das nossas vidas. Ele odeia a criação de Deus. Sim. Então, ele já é um inimigo. Né? Porque é intercessor, precisa estar com a vida santificada. Não, você precisa estar com essa vida santificada porque você aceitou Jesus. Exatamente. O pecado te afasta de Deus. Então, você precisa, né, estar andando conforme a palavra de Deus. A pessoa acha assim, eu sou intercessor, então vou lidar direto com Satanás. Você lida com ele sempre, né? Você só talvez não tenha o discernimento de saber que é ele, ou talvez ver isso, a manifestação, né, desse sobrenatural, né? Mas... Você pode não ter... Se você ir, né, trabalhar em intercessão e for orar e com a vida toda bagunçada, você não vai ter resposta, né? Você não vai ter êxito, né? A sua vida está bagunçada mesmo. Você vai apanhar mesmo, espiritualmente falando. Mas isso não porque é um intercessor, é porque é um cristão, né? Nossa, e conheço várias histórias de gente que foi orar, querer expulsar demônio e tomou carreirão. Não precisa nem ser um intercessor, Não, né? eu tenho uma experiência, quando meus pais se separaram, né? Tinha muita briga. E aí, minha avó sempre me criou nos caminhos, né, do Senhor. Minha avó é uma intercessora nata. Ela chega assim, às vezes eu tô no meu quarto falando com Deus e ela me manda mensagem e falou, você acabou de falar isso, isso e isso. Minha avó é dessas. E aí, ela sempre me ensinou a orar, né, e tudo mais. E aí eu lembro que eles estavam brigando muito. Eu entrei assim no meu quarto, brava. Eu tava brava com Satanás. Mas eu não tinha nenhum tipo de experiência. Sei lá, eu tinha 12 anos, 11, por aí. Eu era muito criança. Eu entrei assim, fechei a porta do meu quarto e eu falei assim, Satanás, você não vai mais ficar fazendo isso na minha casa, na minha família. Onde já se viu? Que você vai sair daqui agora. Mas eu falei tão brava assim com ele, na hora, minha pressão caiu. E eu desmaiei no meu quarto. Nossa. E o meu pai entrou no quarto, eu tava levantando. E aí ele, o que aconteceu?
Eu falei, eu mandei Satanás embora. Você escutou o barulho, né? Eu falei, como assim? Eu falei, não, vocês não param de brigar, é Satanás, não é vocês, não sei o quê. E aí foi a primeira experiência, assim, aí eu cheguei na igreja, né, pra contar pros meus líderes, eu falei assim, meu Deus, e agora? Satanás tá bravo comigo. Eu desesperada. Meu Deus, o que eu fiz? Eles, não, você não pode, né, desse jeito, né, não precisa ficar... Eu sei que você tá brava com ele, mas não precisa ser desse jeito, né? E aí eu fui começando a ser instruída. Sabe que engraçado? Você falou isso, eu lembrei de uma cunhada que a gente estava orando pela empresa quando teve a primeira crise. E a gente orando na empresa e tal, eu, ela, minha irmã, e umas irmãs que vinham de outra igreja orando. E ela falou realmente que ela sentiu tontura. E eu, Porque assim, não tinha sentido essas coisas, assim, né? Físicas, né? E aí eu achei interessante essa parte física, de se sentir mal, de sentir tontura. Precisa estar, né? Alinhada aí, orar, jejuar, Com né? certeza. Se revestir. Mas isso é todo cristão, né? Sim. Todo cristão. O intercessor também, né? É que eu não gosto muito de ficar dando ênfase para Satanás, assim, sabe? Parece que ele tem super poder. Parece que ele tem mais poder, né? né? Sabe, assim, e Jesus, ai, meu Deus, Jesus não me ajuda, não cuida de mim. Cuida, né? Nós somos revestidos, né? Temos autoridade, armadura espiritual. A gente precisa usar ela, né? Sim. Precisa ter essa autoridade, saber que tem, né? E não acreditar, porque o diabo, ele é mentiroso, ele é enganador, né? Sim. Ele vem querer dizer que você não tem autoridade, que você não pode orar, que você precisa, não sei o que lá, você pode sim. Né? Você aceitou o Senhor Jesus, ele é o teu Senhor e Salvador, ele já te deu a armadura. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Os sinais vão seguir quem crê. Né? No meu nome você vai expulsar demônios. É o Senhor que está falando. Então, ele vem para querer te enganar. Você não vai, você não pode, você é fraco. Não, eu não sou fraco. Pelo contrário, né? Eu tenho um Senhor que tudo pode, ele vai à minha frente. Né? No nome dele, não é no meu nome que eu vou. É no nome do Senhor Jesus, que Amém. O meu nome não vale nada mesmo. Com Agora, certeza. o nome do meu Deus, esse pode todas as coisas, então é nele que vai. Às vezes você está abatido, por exemplo. Né? Como que você faz? Não vou orar porque eu não sou eu, né? É o nome do Senhor Jesus. Não é na minha força, né? Entende? Às vezes você está lá numa batalha lá e você vem, como a gente aqui está direto, assim, né? Você tem lá suas batalhas. Você fala, será que eu vou conseguir? Vai, porque é o Senhor que vai. É Ele que está à frente de todas as coisas. A gente não se intimidar. Ele quer nos intimidar sempre, né? E como quer. Mas a gente vai na... Uma vez eu vou lembrando das coisas, né? Uma vez eu estava aqui atrás orando, porque eu ia ministrar a palavra. Ia lá numa batalha, Jesus amado. E aí o Senhor me deu uma visão. Ele me viu, ele me fez ver eu vindo... E eu sempre subo por lá. Eu estava subindo por aqui e 2 anjos enormes, um de cada lado, com umas espadas enormes, subindo junto comigo. Uau. O Senhor falando, eu vou com você. Né? Vai ser uma batalha ali em cima, mas eu vou com você. E aí eu até subi por aqui mesmo. Né? Então, assim, é tremendo. A gente não está sozinho. Né? Ele nos reveste. Existe um exército. Né? A gente precisa usar mesmo e ter essa ousadia em Deus, não é em nós, é no Senhor. Toda a minha ousadia, né, essa ousadia que Deus me dá, é nele, porque de mim, gente, ai de mim, sabe assim? Ai de mim, que sou mais fraco, sou menor do menor da minha casa. Quando eu falo que é o pastor que me empurra, e é uma verdade, mas no Senhor a gente é grande nele. Sim. É nele. Né? Essa que a gente nem falou sobre a parte de ministrar a palavra, que é algo também que é desafiador para mim. O pessoal fala, é verdade. É verdade. Tudo é um desafio, né? Com certeza. Tudo é um desafio, assim. E o mundo espiritual é um desafio muito grande. Porque não é a nossa força do nosso braço. É que foge do nosso entendimento, né? Sim. Daquilo que a gente pode raciocinar. Então, a gente sente medo. Exatamente, né? Insegurança. Né? Não é a sua habilidade. Não é a sua habilidade. É tudo do céu. Não é o quanto de curso você fez. Exatamente. Nossa, fico tantas horas orando. Não importa. É isso aí. Então, você fica naquela insegurança, Jesus. Então, você tem que confiar nele. Sim. É nele, né? E eu tenho muitas brigas aí com o pastor sobre isso, de ministrar a palavra. As primeiras, assim, eu tinha muita guerra espiritual.
Antes, durante e depois mais ainda. Nossa. O depois era assim, Satanás querendo fazer eu parar. Me fazer parar. E aí ele vinha assim, sabe? Não foi bom, foi péssimo. Para com isso, assim. Nossa. Eu pensando que era eu falando, sabe? Assim. E aí Deus permitia pessoas virem e falar, nossa, Deus falou comigo, Deus trouxe resposta. Isso e aquilo. E aí o Senhor falava, você está vendo? Até uma hora que ele falou, para com isso. Sabe assim? Que ele senta bravo, né? E fala, parou com essa palhaçada. Para. Né? Então, é sempre na força dele, na capacidade dele, na graça dele. É sempre ele. Quando a gente tira os olhos dele, a gente coloca em nós. Não, como diz o Mauro, né? Se tirar Jesus, não sobra nada. Nada. Mas é isso, Suzy. Obrigado, viu? Eu me acho agradeço, que gente. fica muito assunto para trás, muita experiência. E tem outros aí maravilhosos. Então, assim. não, vamos para uma segunda temporada aí, uma parte 2, um segundo episódio. Vamos sim, em nome de Jesus, né? Amém. Deixa guardado, deixa para a próxima, uma experiência que eu tive com um sonho. Assim, algo assim, tipo, uau, né? Como as pessoas falam. Muito legal. Porque quanto mais tempo você tem na caminhada, você vai acumulando experiências que é interessante compartilhar, porque às vezes uma galera que está chegando agora fala assim, como que a pessoa chega nesse nível de intimidade, chega nesse estágio de conhecimento, é vivência, né? É dia após dia, né? Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do RochaCast. Como diria minha avó, mais tem Deus pra dar do que o diabo pra roubar. Beleza? É isso. Não se esquece aí de se inscrever, de deixar o joinha, compartilhar com todo mundo, beleza? E é isso. Então até o próximo episódio. Mais uma vez, Suzy, obrigado. Obrigado, Gi. Gente. Deus abençoe vocês e tchau.